Olá, tudo bem? Vamos para mais um estudo? Hoje veremos o capítulo 5 do livro de Apocalipse. Após a ascensão de Jesus, os anjos e os seres criados dos outros mundos também aguardavam a Jesus no céu para dar a ele as boas-vindas. No capítulo de hoje, nós vamos ver aí um espetáculo musical maravilhoso. É o Oratório da Redenção. Vamos ao estudo então. Verso 1 diz o seguinte: Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro escrito por dentro e por fora, bem selado com 7 selos. Esse livro, visto aí por João, tem a ver com a redenção da humanidade, porque logo que é tomado da mão daquele que está no trono, um coro de louvores se ergue, como nós veremos mais a seguir. E aqui Deus é apresentado assentado no trono, circundado pelo arco-íris, e preside essa imponente assembleia. Na mão do Todo-Poderoso está um livro. O texto diz que este livro é escrito por dentro e por fora. Será que havia algo escrito por fora do livro? Se houvesse algo escrito por fora, esses escritos poderiam ser lidos, certo? Mas esse rolo não podia ser lido sem que se violassem os selos. Tradutores não usaram a vírgula como deveria ser usada. A maneira correta, então, para a tradução deste texto é a seguinte: um livro escrito por dentro, vírgula, e por fora selado com 7 selos. A escrita do livro era por dentro, não era por fora, era apenas por dentro. Por fora, ele era selado com 7 selos. Só que como não foi usada a vírgula, então dá para se interpretar erroneamente. Verso 2 e 3 diz o seguinte: Vi também um anjo forte que proclamava em grande voz: Quem é digno de abrir o livro e de lhe desatar os selos? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Como nós já vimos antes, Jesus usa sempre uma linguagem própria, apropriada para cada época, quando ele se dirige ao ser humano. E nesse capítulo, Jesus lembra um costume antigo e também uma lei que era dos hebreus. Que leis e costumes são esses? Quando alguém, por infelicidade, tivesse que dispor de sua terra, de sua propriedade, os novos proprietários tinham a posse da terra, mas não era para sempre. Era somente até o ano do jubileu, como eles chamavam. Então, quando chegava o ano de jubileu, ou seja, 49 anos depois da aquisição da propriedade, a propriedade então retornava automaticamente ao seu antigo dono. Só que o antigo dono ou herdeiro não precisava esperar até que se completasse esse ano jubileu para recuperar a sua propriedade. Se ele tivesse condições de pagar o débito ou de redimir, ele podia fazê-lo antes do tempo determinado. Quando a terra era alienada, fazia-se um documento em duplicata, especificando ali os termos da alienação, de modo que as autoridades já tinham ali uma base sobre que fazer a transferência novamente, a remissão dessa propriedade antes do ano de jubileu. Uma via do contrato ficava selado com o sinete do comprador. Sinete era um utensílio usado para selar um documento. Esse utensílio era em alto ou em baixo relevo e era utilizado para imprimir no papel, no lacre, assinatura, algum monograma, brasão, de uma instituição ou pessoa. E a outra via era apresentada aberta às testemunhas para que elas pudessem assinar e dar testemunho do conteúdo desse documento. E ele então era assinado na parte externa, nas costas do invólucro, da caixinha, do cilindro, seja lá do que fosse. Aquele que tivesse suas terras alienadas tinha sempre o direito de reavê-la, segundo os termos do contrato. Mas essa remissão só podia ser negociada por um remidor, isto é, um parente mais próximo do dono original. Em Jeremias, no capítulo 32, há um relato de remissão de propriedade envolvendo livros selados e não selados sobre a compra e também as testemunhas. Agora vamos entender o que significa esta cena celestial que João vê. Quando Adão pecou, ele deu todos os direitos deste mundo
E a herança não somente saiu das suas mãos, mas também das mãos de toda a humanidade. E Satanás agora se declara senhor do mundo. E durante muitos anos, os verdadeiros donos, que é a humanidade, têm estado aí à espera de um remidor ou de um parente mais próximo, para que ele tome o livro selado e reassuma a herança perdida. Só que o preço é muito alto e a raça humana não tem condições de pagar. Então, o que aconteceu? Jesus veio a este mundo e pagou o preço com seu próprio sangue. Só que antes que o inimigo possa ser despejado e os verdadeiros herdeiros, a humanidade, seja reinstalada em sua propriedade, tem que haver uma completa verificação de todos os argumentos, das alegações, no contrato, entre aspas, né, que é a linguagem que está sendo usada aqui por João. Isso exige a abertura dos livros no céu. Quando esses livros tiverem sido examinados, o Senhor Jesus virá a essa terra uma segunda vez, devolver agora para a raça humana a sua herança, que é essa terra. Tendo esses pensamentos como pano de fundo, vamos tentar visualizar as cenas que se desenvolvem no céu conforme descritas na visão de João, nesse capítulo que estamos vendo. Aí surge a pergunta: quem é digno de abrir o livro? E a resposta é: ninguém. João desconhece o conteúdo do livro. Ele fica tão preocupado que começa a chorar, como nós vamos ver no verso a seguir. E à luz do que nós temos observado sobre heranças alienadas, o anúncio tem uma tremenda significação, porque o destino desse mundo alienado, perdido, parece estar na balança. Todo o céu está silente, está calado. O suspense é solene. Vejamos o que acontece a seguir, verso 4. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. O terno coração do apóstolo chega agora às lágrimas. Ele chora não porque esteja ansioso para ver o que havia no interior do livro. Ele sabe o significado deste livro selado. Só que se não aparecer alguém digno de abrir o livro e de romper os selos, todas as promessas dos profetas, todas as esperanças do sofredor povo de Deus, todas as mensagens dos apóstolos e evangelistas terão sido em vão. Se não aparecer nenhum remidor, a propriedade alienada, que é esta terra, estará perdida por insolvência, ou seja, uma situação de que não se pode pagar o que se deve. E os filhos da raça perdida jamais poderão herdar a terra, que foi um presente de Deus à humanidade. Vejamos o verso 5 que diz: Todavia, um dos anciãos me disse: Não chores, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Então, um dos anciãos se aproxima e fala aí ao profeta. Novamente, a figura de um leão aí é citada, como podemos ver. Este é um dos muitos nomes relacionados a Jesus que é mencionado na Bíblia. O leão da tribo de Judá. Como um leão, ele venceu. Ele é digno de abrir o livro. Ele é o nosso remidor. Sobre o livro e os 7 selos, nós vamos estudar com mais detalhes no próximo capítulo, ok? Sigamos adiante agora, verso 6. Então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos de pé, um cordeiro como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus enviados por toda a terra. João então se vira para ver aquele leão, e o que ele vê de repente não é mais um leão, mas sim um cordeiro. Ele enxuga as lágrimas, e no meio daquele trono ele vê então esse cordeiro como que no próprio ato de ser morto. A virtude sacrificial aí é posta então em destaque. O texto fala sobre os 7 chifres. Esse termo chifre denota força, como nós podemos ver em Apocalipse 17, no verso 12, que estudaremos mais para frente. O livro de Abacuque, no capítulo 3, versículo 4, nos diz onde é que está o esconderijo da sua força, da força de Jesus. Diz o seguinte: e o seu resplendor é como a luz, da sua mão saem raios brilhantes, e ali está o esconderijo da sua força. Jesus foi ferido e traz nas suas mãos as marcas desse sacrifício, as marcas do amor, as marcas da vitória, por você e por mim.
Somente as mãos de Jesus são dignas de abrir os selos desse livro que João vê. O destino da humanidade, das nações, está pendente das mãos cravadas do Cordeiro que foi morto. Os guias judeus que condenaram Jesus fizeram a sua escolha. A decisão deles de rejeitar a Jesus foi registrada no livro que João viu, na mão daquele que estava sentado no trono, no livro que ninguém podia abrir. Essa decisão é apresentada a eles em todo o seu caráter reivindicativo naquele dia em que o livro há de ser descelado pelo leão da tribo de Judá, Jesus. O texto também fala sobre 7 olhos. Esse termo dá ênfase à inteligência e sabedoria de Jesus. 7 é o número da perfeição. Então nós temos aí o símbolo da perfeita força e da perfeita sabedoria de Jesus. Sigamos adiante agora, verso 7. Veio, pois, e tomou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. João então viu o cordeiro e viu que ele se aproximou e tomou o livro da mão daquele que estava sentado no trono. Aquele que está sentado sobre o trono, como nós podemos ler em O Grande Conflito, a página 479, é Deus, o Pai. É Ele fonte de todo ser e de toda lei, que deve presidir ao juízo, assistido por anjos celestiais. Nosso grande sumo sacerdote entra no lugar santíssimo, onde está o trono, e ali comparece à presença de Deus, a fim de se entregar aos últimos atos de seu ministério em prol do homem, a saber, realizar a obra do juízo de investigação. Jesus então tomou o livro da mão de Deus Pai para desenrolá-lo. Jesus é o único que tem as qualificações necessárias para tomar aquele livro. E por que é que ele tem essas qualificações? Os versos a seguir respondem a essa pergunta. Versos 8 até o 10 diz o seguinte: E quando tomou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos prostraram-se diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheia de incenso, que são as orações dos santos, e entoavam um novo cântico, dizendo: Digno és de tomar o livro e de abrir-lhe os selos, porque foste morto e com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação, e para o nosso Deus os constituíste reino e sacerdotes, e reinarão sobre a terra. No capítulo anterior, nós vimos que a adoração havia sido dirigida a Deus, o Pai, que estava sentado no trono. Agora, no capítulo 5, a adoração é dirigida a Jesus, que tomou o livro da mão do que estava sentado no trono, que é Deus. E quando ele toma o livro, há uma aclamação de louvor feita pelos 4 seres viventes e pelos 24 anciãos, como diz aí no texto. Todo o universo, as hostes celestiais, arrebentam em louvor, porque ali está o remidor. Eles compreendem o que isso significa. Aquele que pagou o preço do nosso resgate, o remidor celestial, Jesus, agora está chegando à fase final da sua mediação pelos homens. Algo mais prende a atenção. O texto fala sobre salvas de ouro. Os 24 anciãos, então, são vistos com salvas de ouro cheias de incenso. E explica o que é isso. As orações dos santos. Por que essa referência aí às orações? Desde que Adão pecou, o clamor dos santos sempre tem sido: venha o teu reino. Profetas que foram perseguidos, santos que sofreram, mártires sem conta, todos estes oraram por este dia e por ele ansiaram. Homens e mulheres selaram com o próprio sangue o seu testemunho. E essas orações têm chegado até Deus. Nenhuma oração ficou perdida. Todas foram cuidadosamente armazenadas, por assim dizer, nessas salvas de ouro. E por que ele é digno? Porque foste morto, diz o texto. Jesus é digno porque viveu aqui nessa terra como um homem, sem pecado, morreu numa cruz, mas ressuscitou. Ele venceu e nos redimiu. Ele pagou o preço pelo nosso pecado. Por isso é que Jesus é digno. Vamos seguir adiante, agora versos 11 a 14. Vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono, dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares de milhares, proclamando em grande voz:
Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riqueza e sabedoria e força e honra e glória e louvor. Então ouvi que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estava dizendo: Aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor e a honra e a glória e o domínio pelos séculos dos séculos. E os 4 seres viventes respondiam: Amém. Também os anciãos prostraram-se e adoraram. Esse cântico então chega aos ouvidos do profeta. Podemos ver aí no texto que esse cântico cresce em proporção. Vão se formando corais, quartetos, todos eles cantando louvores celestiais. Começa a princípio com um quarteto, depois entram os 24 cantores, que são os 24 anciãos, e em seguida vem um solo. O Cordeiro então toma o livro da mão do Criador e o quarteto em uníssono, e o coro dos anciãos cantam. Um coro majestoso explode em louvor. Esse é o maior coro já formado. E ele continua crescendo, como podemos ver aí. Não somente as criaturas viventes, os anciãos e os anjos cantam, mas também todas as criaturas que estão no céu e na terra e debaixo da terra, no mar e todas as coisas que existem louvam o Criador e Redentor. E depois disso ouve-se então um grandioso amém. Qual é a mensagem desse oratório? Essa impressionante cena é a abertura do juízo, que culmina com a segunda vinda de Jesus. Ao estudarmos essas cenas do Apocalipse, vamos unir as nossas vozes às desses triunfantes santos em agradecimento a Deus pela esperança que é nossa. Esperança de que, através dos séculos eternos, será o nosso privilégio cantar sobre o Cordeiro e seu sacrifício. Jesus é digno. Todos nós precisamos nos unir àquele cântico. Jesus é digno da minha vida, do meu amor, do meu louvor. Os anciãos, em triunfo, cantam no verso 10: reinarão sobre a terra. A terra é o lar dos remidos, e se nós formos fiéis, nós vamos reinar com eles nessa terra que vai ser feita nova. Mas se nós queremos nos unir a esse eterno júbilo de louvor no futuro, nós precisamos, desde já, percebermos o eco ao clamarmos com os anjos e com os remidos. Digno é o Cordeiro que foi morto. Deus abençoe você e até o nosso próximo encontro.